converso agora com o presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, Fábio Caldas, que já está aqui comigo. Fábio, muito bom dia para você, querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Uma boa quarta-feira para ti. Bom dia, Tá bom. Débora. Bom Obrigada. dia a todos. Obrigada. Tá? Então, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui dessa cláusula aí. Pois é, Fábio, que aliás tem pontos importantes aqui que a gente pode, trazer nessa discussão. Começando pela questão da competitividade, a competitividade internacional. O estudo mostra que essa nova tributação reduziria, a competitividade do Brasil na atração de investimentos estrangeiros. Na tua avaliação, qual que é o risco concreto dessa fuga de capitais nesse momento, de capital produtivo principalmente, e como que isso pode acabar reposicionando o Brasil à frente ou não, ou seja, ou frente a outros países emergentes do mesmo patamar que a gente tem hoje? Bom, primeiro eu queria ressaltar que a Britain, ela não é, a Britain e a AmCham, nesse estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, encomendado pelas duas instituições, não é contra o PL. Então, o PL faz justiça tributária ampliando a faixa de isenção do imposto de renda pessoa física. Isso daí tem gente pagando imposto a mais hoje em dia. Então, não é isso. O problema é o terceiro parágrafo, terceira cláusula, que sobretaxa em 10%. O que chama de sobretaxa lucros e dividendos? Porque já o Brasil, na média, é por volta de 32,5%, vou falar 33% aqui, de taxação, que já é acima, por exemplo, o CDE é 20%. Então, já é acima da média internacional, esses 33%. Então, o que faz? Soma 10, vai para mais de 40%, mais que o dobro. Em alguns setores, como financeiro, pode chegar a 50%, já que isso daí varia um pouquinho setor a setor. Então, Débora, esse estudo, como você vê, a previsão de arrecadação adicional nesses 10 anos, de 2026 a 2035, é de cerca de 8,9 bilhões de reais. Então, você tem aí 70 centavos de cada real, de acordo com o estudo, de cada real que você arrecada mais nessa sobretaxação, 70 centavos você gera perda na atividade econômica. O que gera perda de atividade econômica? Renda, emprego. Então, emprego, a previsão do modelo, que é o modelo sólido, EGC, tá, já testado, tá, é da ordem de 35 mil líquidos, empregos líquidos. Que isso daí, ao longo do tempo, pode variar, pode ter ano que vai ter 40 mil empregos de perda. Por quê? Reduz investimento, tá? Como, por exemplo, no modelo, a formação bruta de capital fixo tem esse nome complicado, mas são em ativos duradouros, máquinas, equipamentos, fábricas, tá? Da ordem de 4 bi, consumo 2 bi das famílias. Então, eu diria assim, é muito preocupante, tá? O fato de já ter sido aprovado na comissão especial, da Câmara, e está indo para votação em regime de urgência até o final de setembro, é a última informação que eu tenho. Então, eu faço um apelo aqui à sensatez, faço um apelo, que todo mundo preste atenção, o business, em geral, ao que isso significa, tá? Não é algo pequeno, tá? E no meio dessa confusão toda, eu confesso que eu estou um pouco estupefacto assim, com de certa forma, uma letargia para compreender o impacto, de uma forma geral, na sociedade, setor de negócio, setor privado, compreender o impacto que vai ter essa cláusula de sobretaxação de dividendos. A pessoa tem um contrato de médio e longo prazo com o país, investiu, seja de forma controlada ou então numa participação minoritária, de repente vai passar a pagar 10% a mais para quem investiu aqui. Tá? Então, é 10% a mais para lucros e dividendos se forem remetidos ao exterior. Para a geração de emprego e renda aqui no país, para a atividade econômica, sinceramente, se você olhar para médio e longo prazo, eu quero que o povo brasileiro, eu quero que a renda, que haja emprego, haja renda, que melhore o país, e não através de taxação
adicional que reduz a atividade econômica. Falando um pouco dos setores estratégicos, né, nessa situação, indústria de transformação, extrativa, construção civil, está ali no ranking, né, até no estudo mostra sobre isso, dos setores que seriam mais afetados, né? Qual que seria, então, a consequência prática nessa cadeia produtiva nacional e qual que seria também o efeito de impacto no processo de modernização, talvez, dessa infraestrutura do país, né? Como que vocês interpretam isso e enxergam isso no estudo? Bom, quando você tem uma restrição de investimento, tá, a tendência de fuga de capital. Tá? E aí, logicamente, essas trocas, né, que tem entre os países são impactadas. Eu queria ressaltar que não é só o momento atual que é muito ruim para fazer isso. Tá? A inclusão a retirada dessa cláusula e compensar com outros mecanismos, tá? Ela é estratégica, ou seja, não está olhando só para o momento, não deve olhar só para o momento atual, tá? E eu diria responsável com o país. Não é simplesmente chegar e botar 10% a mais. Então, você falou, principais áreas afetadas: comércio, indústria de transformação, e você tem a parte de construção civil. Bom, se fala em construção civil, né, o impacto na área de emprego e renda, né, e para qualquer governo, para qualquer estado aqui no mundo, tá, é muito grande. Tá? Mas é simplesmente isso, tá, o que o modelo, tá, o que esse estudo está trazendo. Tá, então, é necessário olhar com muito equilíbrio e sensatez sobre a retirada desse artigo 3º do PL 1087/25, que a Britain não é contra, faz justiça tributária. Agora, você precisa compensar devido à responsabilidade fiscal. Uhum. E, para isso, você precisa achar outros mecanismos, não algo que vai gerar impacto negativo para a sociedade. Pois é, Fábio, é justo isso. Qual que seria o mecanismo? Porque, assim, se a gente para poder olhar nos exemplos internacionais, ao contrário do Brasil, que não vinha taxando dividendo até então, a gente tem vários outros países, como exemplo, que já fazem, né, taxação de dividendos. Isso não seria uma exclusividade do Brasil nesse momento. Pelo contrário, enfim, dados da OCDE também mostram e isso, inclusive, tem países que chegam a cobrar tarifas de taxação de mais de 50%. Né? Então, qual que seria, onde que a gente poderia pegar um exemplo internacional de execução dessa forma de uma taxação de dividendo que traga essa justiça tributária que é tão buscada nesse momento pelo próprio atual governo, como também, por outro lado, não afaste o capital estrangeiro, né? Porque, de novo, o Brasil não seria o único a fazer isso, tem diversos outros países que já executam essa questão da taxação, dessa tributação de dividendos. Qual que seria, então, o modelo ideal? Por exemplo, dentro do sistema progressivo que tem hoje, você pode ir para rendas mais altas. Tá? Então, você pode compensar taxando rendas mais altas. É uma forma. Tá? Você pode investigar melhor outras áreas da economia para fazer essa compensação, mas não em algo que gera atividade econômica. Né? Então, o objetivo principal é aumento de consumo, lógico, na base, né, da pirâmide salarial, vamos chamar assim, brasileira, tá? Isso daí afeta toda a economia se você impacta emprego, né, e renda nessa área, e vai impactar, como eu falei, sobre a perda líquida de empregos da ordem de 35 mil líquida. Tá? Eu queria trazer aqui um detalhe, Débora, que é o seguinte: pode ser utilizado um argumento de fazer a compensação, ou seja, você taxa mais aqui, mas os países, por exemplo, Estados Unidos e Europa, terem mecanismos de compensação, né, do fato de você ter sido mais taxado, né, em um outro país. Isso daí, na prática, não funciona. Tá? Então, não funciona você ter esses mecanismos no país, né, que, a rigor, né, taxando, tá interagindo com o Brasil, né, que é o caso da Europa, é zero. Tá? Estados Unidos é complicadíssimo, não funciona. Na prática, não funciona. É lógico que a gente investigou isso. Não sei se está claro isso. Não funciona.
argumentar nesse sentido. Uhum. E o que vocês pretendem, né, a partir de agora, como instituições representando a investidores, o que vocês, como entidade, nesse momento, pretendem fazer para poder tentar, né, mobilizar esse processo político, sensibilizar, talvez, governo e parlamentares? Qual que tem sido a ação, nesse momento, da Anshan, junto com a Britian, para tentar mobilizar isso de uma forma que não deixe de fazer essa justiça tributária, como o senhor mesmo falou no início aqui da nossa conversa, tem gente pagando muito mais imposto do que o que deveria, mas, por outro lado, também não causa essa fuga de capital estrangeiro? Olha, o que a gente tem feito e vamos ampliar, tá, é esclarecer sobre os impactos negativos de uma medida desse tipo, que vai lá embaixo nos lucros e dividendos, tá? E você vai taxa. Tá? Então, o que deve ser feito, né, por essas instituições? Ressaltando que esse impacto não é só para Reino Unido e para Estados Unidos, no caso de British Anshan, é para todo mundo. Tá? Então, a ideia é reverberar ao máximo esse estudo, tá? E esclarecer a todos os envolvidos no processo aí de discussão, né, e aprovação do PL 1087. E queria agradecer, assim, a oportunidade por estar aqui, porque, como eu falei, eu estou achando a reação do setor de negócio, setor privado, muito, eu não queria usar essa palavra, vou usar aqui, um pouco letárgica, sabe, Débora? Está um pouco devagar. Eu não sei se, devido novamente a tanta coisa acontecendo, não está. Olha, tem esse detalhe, não é um detalhe, o artigo 3º não é um detalhe. Impacta diretamente o relacionamento, tá? A interface comercial do Brasil. Agora, isso daí são estimativas. Vou dar outro dado aqui que você talvez ache interessante. Esse número de 8,9 bilhões de arrecadação adicional, esse número nós tomamos de declarações do Ministério da Fazenda, através da mídia. Agora, a acumulação de lucros e dividendos enviados para o exterior até 2024, últimos 10 anos, foi de 120 bilhões de reais. Desculpe, errei. 180 bilhões de reais. Se você aplica 10% nisso, numa projeção futura, tá, você pode ter 18 bi em vez de 8,9. E aí esses efeitos são maiores do que esse da base do estudo, de 8,9 arrecadado para 18 bi. Então, esse efeito, eu diria que esse 8,9 e esse 6,8 bi do PIB, né, de redução de atividade econômica em 10 anos do estudo, pode ser uma faixa inferior dos impactos. Tá? E esses 35 mil empregos líquidos de perda também. Perfeito, Fábio. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com Fábio Caldas, presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria aqui no Brasil. Muito obrigada pelas pontuações, meu querido. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Tudo de bom para você.